Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a 230ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Nós temos 2 pontos de pauta. E eu queria uma questão de ordem sobre os pontos de pauta, como o artigo 37. Perfeito, doutora Tereza. Eu vou passar a palavra para a doutora Tereza. Ela pediu uma questão de ordem na forma do regimento para abordar um ponto de pauta. Como essa questão ela realmente precede a apreciação da ordem do dia, eu vou passar a palavra para a doutora Tereza e, na sequência, o colegiado delibera sobre a questão de ordem apresentada. Doutora Tereza, por favor. Só para fazer um preâmbulo, essa questão desse ponto de pauta, só para fazer uma retrospectiva, ele já é algo que me acompanha desde a minha presença no Conselho, desde o nascedouro, desde o primeiro biênio, onde eu tive a oportunidade de fazer parte de uma relatoria de um colega que questionou exatamente os erros de forma, as questões que, porventura, estavam ocorrendo, e a gente se ateve a identificar. Salvo engano, acho que fui eu ou eu pedi vista, mas que isso me ateve, me fez tomar um posicionamento que ele é contínuo. Diogo está aí de prova, eu não deixo sempre de dizer, olha, eu mantenho o meu posicionamento com relação às questões para evitar, porque um voto só não vai criar nenhum embaraço, até porque eu sempre sou voto vencido, então não vai criar nenhum embaraço, mas eu não posso deixar de me manifestar, até porque agora, até por conta de ser o final, eu já estou saindo, eu quero deixar claro o porquê desse entendimento, até porque, né, vocês têm o direito de, agora com esse novo, ainda que tenha, né, temos a colega Diana, você, Firmiane, agora como sub, né, então, Gil não foi na vez passada, e que eu sempre venho me posicionando com relação a isso. Bem, eu vou ler os pontos, porque tem muito artigo de lei, e eu fiz uma pesquisa apurada, e também procurei. Eu estava exatamente dizendo que eu fiz uma pesquisa para saber se, de fato, eu estava errado. Espero até que esteja, mas depois do estudo eu creio que, enfim. Eu estou solicitando como questão de ordem a retirada da pauta do item 2, que é a aprovação da lista de antiguidade. Na oportunidade, eu vou justificar com base no que determina o parágrafo 1º do artigo 40 do Regimento Interno deste Conselho Superior, que possibilita aos conselheiros a arguição, a qualquer momento, de questão de ordem para a deliberação do presidente do Conselho, que consiste em toda dúvida suscitada sobre a interpretação do regimento de maneira objetiva e claramente formulada. Eu venho, no início da sessão, falei antes, eu quero deixar claro aqui na gravação, que antes mesmo da sessão começar, eu tive o cuidado de suscitar a questão de ordem sobre o ponto de pauta. Então, quando foi declarada aberta, eu já tinha me colocado sobre isso. Venho, no início desta sessão, suscitar a presente questão de ordem, tendo como base o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 37 do Regimento Interno deste Conselho, que assim dispõe. O artigo 37 fala assim: as matérias a serem suscitadas, ou melhor, apreciadas pelo Conselho Superior na ordem do dia, constarão preferencialmente em processos devidamente autuados e previamente incluídos na pauta da sessão, o que ocorreu. E o parágrafo 3º desse artigo diz: somente sairão de pauta os feitos que não estiverem em condições de julgamento. No meu entendimento, e é por isso que eu estou pedindo a retirada de pauta por conta de um erro de forma, houve essa necessidade da presente questão de ordem, e ela tem o intuito de assegurar a retirada dessa pauta, do item 2, a aprovação da lista de antiguidade, tendo como base os seguintes argumentos fáticos e jurídicos. Como é do nosso conhecimento, o defensor público geral tem o poder, dever de publicar no diário a lista anual de antiguidade, devendo fazê-lo no mês de abril. Tal determinação encontra-se consignada enquanto atribuição da aludida autoridade da linha A, do inciso 32, do artigo 32 da Lei Complementar número 26, 2006, dos seguintes termos. Assim diz:
O artigo 32 fala, ao defensor público geral, cabe, inciso 32, fazer, publicar no Diário Oficial do Estado, até falei que não foi nem mudado esse artigo na outra lei, anualmente, no mês de abril, a lista de antiguidade dos membros da instituição. Além disso, no capítulo 5 da Lei Orgânica, designado da promoção e da remoção, este procedimento encontra-se devidamente posicionado no artigo 112, não havendo que se questionar a obrigatoriedade de publicação da lista através de ato administrativo e monocrático do defensor público geral nos seguintes termos. Está lá o artigo 112. No mês de abril de cada ano, o defensor público geral mandará publicar no Diário Oficial do Estado a lista de antiguidade dos defensores públicos em cada classe, que conterá em anos, meses e dias o tempo de serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual, no serviço público em geral e o computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Na espécie, verifico que a lista de antiguidade levada à aprovação, que veio no item 2, a aprovação pelo Conselho Superior sequer foi publicada, salvo, quero até estar errada, novo entendimento, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Trata-se de um indiscutível vício de forma a incidir em nulidade absoluta, o qual impede a apreciação de seu conteúdo pelo órgão colegiado, enquanto instância máxima da Defensoria. É de se apontar, nobres conselheiros e conselheiras, que não me recordo, posso também estar equivocada, da adoção deste procedimento anteriormente, ou seja, não se trata de nada novo para mim, ou estranho à cultura institucional a ponto de justificar a adoção deste novo e injustificável procedimento. Longe de se tratar de uma ocorrência menor, com zero impacto para a categoria, o fato de o defensor público não publicar a lista geral de antiguidade de antiguidade gera, de acordo com a minha visão, um prejuízo à categoria que não poderá apresentar suas insurreições acerca do conteúdo nela disposto, isto porque, de acordo com o que consta no parágrafo 1º do artigo 112, as reclamações contra a lista poderão ser apresentadas no prazo de 5 dias, contado da respectiva publicação, e cabe ao Conselho a decisão. Ou seja, senhoras e senhores, o rito estabelecido pela Lei Orgânica, eu fiz até um mote assim, diz assim: o defensor público geral publica a lista anual de antiguidade no mês de abril. 2, defensoras e defensores públicos terão 5 dias da respectiva publicação para reclamarem acerca da lista anual de antiguidade. O Conselho Superior decide sobre as reclamações e aprova o conteúdo definitivo da lista anual de antiguidade. O novo rito, no meu entender, em que o defensor público geral quer estabelecer e que este Conselho pode equivocadamente anuir, defensor público geral não publica a lista anual de antiguidade, Conselho Superior aprova o conteúdo definitivo da lista anual de antiguidade no mês de abril, que ainda que, vamos dizer assim, ainda que fosse dentro desse sistema, no meu ponto de vista, poderia se pegar o extrato e trazer para os conselheiros, eu não tive acesso, a não ser que vocês tenham tido, mas eu não tive, eu procurei. E o item 3 seria o Conselho Superior decide sobre as reclamações e aprova o conteúdo definitivo da lista anual de antiguidade. Isso aí é o que deve ser, no meu ponto de vista. O novo rito que eu sinto que está acontecendo, e de que o defensor público geral, a meu ver, ele quer estabelecer, e que este Conselho pode equivocadamente anuir, o defensor não publica a lista anual de antiguidade, o Conselho Superior aprova o conteúdo definitivo da lista anual de antiguidade no mês de abril. Defensoras e defensores não podem exercer o direito de reclamação acerca da lista anual de antiguidade. Eu sei que existe um artigo, eu vou falar lá embaixo, que dá essa possibilidade com relação ao Conselho, que é exatamente o que a gente questiona. Mas esse rito anterior eu não vi ocorrer. Por isso que eu sempre ficava na dúvida, eu digo, mas meu Deus, por que recorrer de novo no Conselho? Porque, na verdade, o defensor público ele tem que recorrer primeiro da lista apresentada pelo ato monocrático.
E depois que o Conselho aprova, ele pode, sim, recorrer da decisão do Conselho, num prazo maior, que é o que, em tese, e por isso que eu não entendi, eu ficava, mas, meu Deus, como é que vai aprovar alguma coisa para depois reaprovar novamente? Na minha cabeça ficava sempre essa desconstrução. Então, o novo rito que o defensor público geral quer estabelecer, na minha concepção, é não publicar a lista, o Conselho vem à prova, e as defensoras e os defensores não podem exercer o direito de reclamação acerca da lista. Ou seja, na minha opinião, está havendo uma confusão. O entendimento que firmo, no presente momento, de que o Conselho Superior só deve se manifestar acerca da lista após a sua publicação no Diário Oficial, também está previsto no inciso 8 do artigo 47 da Lei Orgânica, o qual apresenta a seguinte atribuição do Conselho. Aí a atribuição do Conselho. Ao Conselho Superior compete aprovar o quadro geral de antiguidade da Defensoria Pública, que é o que é o ponto de pauta daqui, sobre as reclamações apresentadas no prazo de 15 dias, contado da publicação do Diário Oficial do Estado. No meu entendimento, por mais que o inciso retromencionado possa gerar uma equivocada interpretação de que a aprovação da lista pelo Conselho e sua publicação para fins de reclamação antecede a publicação da lista pelo Defensor Público Geral, é fundamental que se promova uma interpretação, no meu entender, integrada dos dispositivos, respeitando a competência disposta ao DPG na linha A do inciso 32, do artigo 32, combinado com o artigo 112, todos da Lei Orgânica da Defensoria Pública. E vou além. O parágrafo 1º do artigo 112 discorre que as reclamações contra a lista poderão ser apresentadas no prazo de 5 dias, contado da respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior a decisão. Outro sim, numa interpretação integrada dos dispositivos referidos, apontando a atribuição do Conselho Superior, o passo a passo que eu coloquei aí, relativo à lista de publicação, é o seguinte: Defensor Público Geral publica a lista anual de antiguidade no mês de abril. Ponto. Defensoras e defensores públicos terão 5 dias da respectiva publicação para reclamarem acerca da lista anual de antiguidade. O Conselho Superior decide sobre as reclamações e aprova o conteúdo definitivo da lista anual de antiguidade no prazo de 10 dias, de modo a respeitar o interstício de 15 dias estabelecido pelo inciso 7 do artigo 47 da Lei Orgânica, com prazo limite para a condução da publicação, que é uma reclamação, na verdade. Decisão sobre as reclamações, aprovação da lista pelo órgão colegiado. Vou mandar para vocês depois. Analisei o arquivo eletrônico, encaminhado pelo secretário executivo do Conselho Superior, e verifiquei que se quedava ausente a indicação da portaria do Defensor Público Geral, através da qual deu publicidade à lista anual de antiguidade, não obstante saber, repetindo, de que essa lista está à disposição no sistema, eu venho sempre retrucando nas outras sessões, de que não tira, de acordo com o determina a lei, a sua publicidade em lugar próprio. Isso é o que a gente aprende enquanto operador do direito. Então, eu analisei esse arquivo eletrônico encaminhado pelo secretário e verifiquei que se quedava ausente a indicação da portaria do Defensor Público Geral, através da qual deu publicidade à lista anual de antiguidade, bem como a edição do diário em que tal ato foi publicado. Também fiz uma busca, foi por isso que eu tentei incomodar Diogo, mas aí, graças a Deus, não preciso ir. Eu cheguei a uma conclusão, eu ia manter o meu entendimento. Também fiz uma busca no portal da Defensoria em todas as edições do mês de abril e percebi que a publicação não saiu em nenhuma das edições, pelo menos eu não vi. O Defensor Público Geral, até mesmo por uma questão de economia, se entendesse que esta era devida, poderia ser publicado um extrato da portaria com a lista anual de antiguidade, fazendo remissão ao local em que esta poderia ser acessada pelos membros da carreira, iniciando, a partir daí, o prazo para as reclamações estabelecidas na Lei Orgânica. Infelizmente, salvo o novo entendimento, isso não ocorreu. Nesse sentido, o meu entendimento é pela retirada do item 2, para que se verifique a publicação da lista anual de antiguidade
no Diário, através de portaria do Defensor Público Geral, desencadeando, a partir daí, as demais etapas alusivas à impugnação, análise e deliberação definitiva da lista, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual número 26. É esta a minha questão de ordem, ao posicionamento de imediato aos demais membros do Conselho, na comissão para a deliberação coletiva. E eu trago isso como um ponto que eu aprendi no Conselho, que é exatamente nesse lugar, aliás, onde eu mais aprendi, e todo mundo conhece a minha atitude, de não ser tão crítico em relação a isso. Eu quero deixar claro que eu tenho conhecimento, tem alguém ouvindo, com um fone aberto aí. Eu quero deixar claro que... É melhor você desligar o áudio. É meu? Não, é o meu. O que eu deixo claro é de que eu venho me posicionando com relação a isso, e fiz questão nessa última sessão, eu até achei que nem ia passar batido, mas eu já estou me permitam o direito de falar, tão acostumada a não ver esse posicionamento entendido, porque eu acho assim, que o momento que a gente poderia consertar isso seria na elaboração da lei, porque não teria nenhum custo, pelo contrário, foi até diminuído o custo, que era de que essa lista seria apresentada mediante um extrato do sistema, na data X, em ato monocrático do Defensor Público Geral, não precisando, talvez, de toda uma solenidade que o ato exige, porque é através deste ato público que os colegas se identificam, e foi esses colegas todos que buscam, de uma certa forma, a gente, entendeu? Claro que o lado positivo é de que esse sistema consertou muita coisa sem precisar de recurso. Mas, então, por que não ter consertado isso antes? E outra coisa, este ato não é da competência do Conselho, é da competência monocrática do Defensor Público Geral. É um entendimento que eu tenho, que eu abraço, vocês podem, logicamente, trazer algum ponto para eu, talvez, entender de que, quem sabe, me trazer essa lista, que ela foi publicada, de que existe algum outro documento que demonstre, eu estou aberta até a concordar. Agora, eu acho de que a solenidade dos atos, ela precisa ocorrer neste lugar chamado Conselho Superior, porque a gente precisa dar segurança jurídica aos colegas que buscam, num dado momento, vamos dizer que essa lista, num dado momento, e já aconteceu, aqui, ou então agora, e alhures, algum colega identificar, ele mesmo vai falar que o Conselho, salvo engano, salvo novo entendimento, não teve o cuidado de identificar isso. E eu prefiro errar por excesso do que por... E aí, como, na verdade, o doutor Rafson, que é o nosso Defensor Público Geral, ele é um cara muito cuidadoso, para ele ter chegado a esse posicionamento, muito possivelmente ele tem um posicionamento, um entendimento, mas na minha concepção, que é uma concepção, viu, senhores, eu só ampliei a visão para vocês aqui, que é um posicionamento que eu já tenho, e de que eu até hoje não vi condição de entender o porquê de não se fazer isso, que sempre, enfim, Liane, é da minha época, a gente sempre teve o cuidado de publicar essa lista, isso sempre ocorreu, entendeu? Muitas das vezes os colegas só recorriam depois que o Conselho aprovava, que é o que está acontecendo aqui agora. Raramente o colega, que eu me lembro, depois, aí, o colega nunca recorreu, recorreu dessa lista de forma que é editada, que é publicada de forma monocrática. Geralmente, eles, vamos dizer assim, eles reclamam depois que esse Conselho aprova, e que tem um prazo exatamente, e que eu sempre achei incongruente. Eu nunca entendi o porquê disso. Mas esse é o meu posicionamento, eu estou aberta também para entender, quem sabe talvez esteja alguma coisa escrita que eu não vi, entendeu? E possa ser que isso ocorra, porque realmente eu estava muito, não diria emocionada, mas muito atenta a essa questão de ter que tomar a vacina, né? E aí a gente fica preocupado aí de como é que a gente está. Entendeu? Tranquilo, doutora Tereza, eu agradeço, e de fato, essa é uma preocupação que a senhora já externaliza desde algum tempo, sobre esse formato. Ano passado, essa formação do Conselho aprovou nesses mesmos moldes que está sendo submetida este ano,
Hoje, realmente, a situação que nós temos é de que o sistema, ele disponibiliza a lista de antiguidade de modo ininterrupto hoje para os defensores, e o procedimento adotado, pelo menos desde 2014 para cá, é exatamente esse. A gente submete ao conselho, o conselho aprova, e publica a lista de antiguidade, abrindo prazo para recurso dos defensores públicos que não tenham sido feitos. Eu acho que talvez essa sugestão de doutora Tereza, de alteração da lei para fazer algo, torná-la algo mais, digamos assim, mais lógico, mais dinâmico, realmente é uma sugestão que pode ser acolhida posteriormente, mas no presente momento, a situação que nós temos é essa, tem o precedente do ano anterior, que esse Conselho Superior aprovou da mesma forma, mas eu submeto aqui ao debate, eu acho sempre saudável a gente poder retomar os temas que os conselheiros colocam como relevantes. Se algum conselheiro quiser fazer uso da palavra... Doutora Firmiani, antes dos debates na forma do regimento também, eu quero, na verdade, fazer uma solicitação de esclarecimento. Pois não, tanto a presidente aqui, a Vossa Excelência, quanto também a doutora Tereza. Pois não. Como eu não estava na gestão da ADEPE ano passado, eu tenho tenho ciência desse precedente e também do posicionamento da doutora Tereza, por acompanhar as sessões, mas gostaria de, primeiramente, doutora Tereza, em relação a doutora mencionou a situação de doutor Rodolfo, né, que houve Hoje já mudou, ele já está aqui, né? Salvo engano. Sim. Então, E salvo engano, Igor, você foi um dos interessados naquele pedido lá de Rodolfo na época, não foi um dos afetados, entre aspas. Exatamente, não cheguei nem a me manifestar ou impugnar, mas cheguei a ser consultado, eu me recordo. A minha dúvida apenas daí minha solicitação de esclarecimento, se naquele momento já havia o CICAD ou não, esse é um esclarecimento para a doutora Tereza, e o segundo se houve, e aí diretamente a presidente neste momento, e também aos demais conselheiros que estavam, se houve algum tipo de impugnação ou de requerimento individual de algum colega defensor em relação à não publicação, porque não me foi passado pela gestão anterior, doutora Elaina, nenhum tipo de formalização nesse sentido. É só mesmo até para me posicionar em relação ao tema. A minha fez a primeira pergunta, vê só. Eu respondo por mim. Eu sou uma conselheira. E eu sou cuidadosa de tomar não, uma doutora, me perdoe, doutora Tereza. Se algum colega impugnou, o único processo que eu tive a atenção de identificar os erros de forma foi o processo que me chegou de Rodolfo. Depois teve um processo, mas aí já foi por outro motivo, e eu sempre venho colocando, é um entendimento meu, que é vencido, você tem razão, Firmiani até falou, é vencido, mas eu não me esgoto. Primeiro, de que a gente poderia ter consertado isso, já que se avançou nesse sistema, mas eu acho que a solenidade do ato, que é a publicidade dele em local próprio, porque não foi revogada nem na lei anterior, e aqui, não foi revogada nessa lei anterior, nessa lei que a gente que foi aprovada. Ela, inclusive, tem um erro até do diário, que manteve, inclusive, o Diário do Estado, salvo engano, não colocou o diário que a gente hoje tem, que é da publicidade, que foi um ato bacana, porque diminuiu despesa e de que tem o mesmo teor de publicidade. Isso não ocorreu. Eu sempre acho, e aí é uma visão muito particular, de que essas questões, no lugar como conselho, elas precisam estar sendo observadas, porque nós somos observados, entendeu? Porque nós temos que estar atentos, no meu ponto de vista, até com relação a determinados cuidados que... Doutora, eu entendi. Minha dúvida era realmente se tinha chegado mais alguma outra questão, especificamente... Não, é por isso que eu estou te dizendo. Se na época que o doutor Rodolfo já havia o CICAD ou não, que eu nem mesmo me recordo. Como a doutora revisitou esse tema, provavelmente, especificamente esse ponto mesmo, minha solicitação de esclarecimento. Essa questão, houve um problema, me chegou, vou terminar só de falar, mas não foi por esse assunto, é porque o processo dele de reclamação, a gente, inclusive, já ia até passar batido, que não chegou nem na gente, se ele não ocorresse administrativamente, administrativamente que ele trouxe essa discussão, porque ele arguiu de que não se tomou as providências devidas.
Bem, isso que eu me lembro. Mas no caso histórico que eu identifiquei a não formalidade e de que pode ser consertada, é um ato simples, é só encaminhar isso, dialogando aí com quem de direito, o conserto, porque já existe um avanço, né, e como eu particularmente sou do tempo antigo, entendeu, doutor Igor? Eu não consigo ver esse sistema. Eu prefiro que ainda, pode até mandar para o meu e-mail, dentro da conformação nova da lei. Ou seja, eu prefiro de que encaminhem para mim, para que eu leia, porque eu não sei lidar com essas coisas. É minha, sou da antiga, eu tenho essa dificuldade. E como não houve uma revogação, eu entendo importante que isso ocorra para que qualquer um dos colegas interrompam. Então, acho que a gente consertando antes, mas é o meu entendimento. E eu estou me colocando para contribuir. Mas eu quero ser, inclusive, vamos dizer assim, como foi bem colocado por Firmiani, ser voto vencido, não tem problema. Eu só quero me colocar para que isso seja um elemento motivador de consertar esse episódio, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Né? A minha posição, humilde, mas minha. Tá bom, doutora Tereza. Doutor Igor, a época do recurso de doutor Rodolfo, não havia CICAD. Eu gostaria de abrir para falar dos conselheiros, e aí, seguindo o regimento, seguindo a ordem, doutora Diana, tem uma pela ordem, doutora Donila, doutor Gil, se quiserem, por favor, façam a inscrição. Por enquanto, tem doutor Lucas e doutora Liliana. Doutora Firmiani, eu só queria levantar uma questão de ordem. A gente está invertendo a pauta, né? A gente vai apressar. Não, nós estamos analisando a questão de ordem suscitada pela doutora Tereza. Doutora Tereza suscitou. Doutora Tereza suscitou uma questão de ordem que é a retirada, e tem previsão regimental, a retirada do ponto de pauta número 2, doutor Gil. E aí ela suscitou essa questão de ordem, colocou as razões, os fundamentos para o pedido dela, e o regimento determina que o colegiado delibere sobre a questão de ordem apresentada. Então, eu estou abrindo aí para a inscrição dos conselheiros que quiserem se manifestar. Pelo regimento, seria a doutora Diana. A doutora Diana deseja fazer uso da palavra, e aí a gente vai seguindo a sequência da ordem alfabética. Desejo sim, doutora Firmiani. Bom dia a todos, bom dia, doutora Tereza, doutora Firmiani novamente, doutor Igor, Jaime, Lucas, doutora Donila, Gil e Liliana. Esqueci de alguém, não, né? Acho que não. Doutora Tereza, eu acho importante o posicionamento, e acho que o local é para isso, mas para além da disponibilização ininterrupta da lista hoje no CICAD, aí é uma questão de entendimento mesmo. Eu entendo que efetivamente cabe ao Conselho aprovar, ainda que com publicação posterior pelo Defensor Público Geral no Diário, mas entendo que cabe ao Conselho aprovar essa lista, e não vejo prejuízo a nenhum defensor, porque poderá haver recurso, né, pode ser impugnada depois com também julgamento pelo Conselho. Mas como eu entendo que é atribuição do Conselho, eu não concordo com a retirada de pauta. Bem sucintamente, é meu entendimento. Obrigada, filha. Nada. Doutora Diana já se manifestou e já votou. Se os conselheiros quiserem já apresentar suas manifestações e votarem a questão de ordem, também fiquem à vontade. Doutor Gil. Doutora Firmiani, bom dia a todos os conselheiros, doutora Liliana, Donila, Lucas, Igor, Jaime, Tereza. As considerações de Tereza são muito importantes. Enquanto ela foi falando aqui, eu fui fazendo as minhas anotações, minhas reflexões, e, assim, minha primeira preocupação foi com relação, e aí eu vou trazer como uma reflexão para os demais membros do Conselho, com relação à publicidade, que é um princípio constitucional que nós, como agentes da administração pública, precisamos observar. E eu acho as considerações de Tereza muito interessantes, mas se não houvesse o CICAD com publicação ininterrupta da lista de antiguidade para os defensores, a gente teria aqui um prejuízo a esse princípio constitucional que a gente teria que rever. Como a lista está ali permanentemente publicada para qualquer defensor, não só para qualquer defensor, né, para qualquer pessoa que tenha, na verdade, qualquer defensor que tenha interesse em analisar a lista, porque o sistema é fechado, né, só quem tem acesso por meio de senha e login,
Eu não vejo prejuízo ao princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, certo? E, enquanto Tereza foi falando, eu fui tentando identificar, porque, assim, quando a gente analisa um princípio constitucional, eu tenho que analisar na perspectiva de quem vai sofrer o impacto dessa análise desse princípio. Enquanto Tereza foi falando, eu fui tentando identificar um prejuízo para o defensor no formato que a gente já adotou ano passado. E Diana me antecedeu, e que bom que ela já antecipou o entendimento dela antes de mim, que até me ajuda, é que eu não vejo um prejuízo para o defensor, né? Porque, de alguma forma, Tereza, ele está ali disponível para todo momento. Não é possível que o Conselho impeça o exercício do direito de reclamação, porque são institutos diferentes. Uma coisa é a publicação em diário, outra coisa é o instituto da reclamação que está ali previsto, não foi suprimido pela lei. O defensor vai poder exercitar, depois da aprovação da lista de antiguidade, certo? E, assim, a pergunta de Igor também me chamou a atenção para outra coisa, se houve algum requerimento de algum defensor. Eu sei que você tem sua autonomia enquanto conselheira para levantar a questão, e é importante que você levante, mas eu também fiquei analisando se algum outro colega também teve algum prejuízo que ele tenha trazido para o Conselho nesse formato que a gente adotou no ano passado, né? E as retificações mais simples, eu estava pensando aqui, eu acredito que devem estar sendo resolvidas de forma administrativa e forma mais simples, porque como a lista está ali disponível a todo tempo, então esses pedidos de retificação, eles devem estar, aí doutora Firmiani e doutora Donila, que é coordenadora executiva, podem trazer mais esses elementos para a gente analisar e aqui debater no Conselho. Eu não vou antecipar o entendimento, eu vou ouvir os demais conselheiros para que eu forme o meu convencimento, mas são essas as reflexões que eu queria colocar para o colegiado. Doutora Liliana. Obrigada, doutor Gil. Bom dia novamente a todos e a todas. Bom dia aos colegas que estão ouvindo também. Bom dia. Participando, né, de longe da sessão. Doutora Tereza, à medida que a senhora foi falando, eu fui fazendo uma pesquisa para ver se isso era uma novidade, porque achei estranho se tratar isso como uma novidade, haja vista que quando eu assumi como corregedora em 2019, o primeiro processo, ou um dos primeiros processos em que me detive, se tratava justamente de uma impugnação à lista de antiguidade feita por um colega, eu acho que o nome é Lucas, salvo se não me engano, doutor Lucas, onde ele questionava a forma do cálculo que o colocava em determinada posição na lista de antiguidade. Então, assim, essa lista tinha sido aprovada pelo Conselho Superior, tinha sido publicada, e ele, utilizando o prazo legal, entrou com uma impugnação. Ele, e salvo engano, mais 3 colegas, eu me lembro mais dele, porque com ele eu tive um diálogo mais próximo, nós conversamos efetivamente antes da sessão, ele queria debater o assunto comigo, e nós debatemos o assunto, enfim. Então, assim, a primeira questão foi essa. Então, eu fui checar se era uma novidade e vi que não. Eu peguei aqui o extrato de algumas sessões anteriores de aprovação da lista de antiguidade, e ela vem sendo feita assim há algum tempo. Vi também que desde 2018, a senhora doutora Tereza tem feito impugnações, acredito que desta mesma forma. E essas impugnações, todas elas foram analisadas por esse conselho, e a maioria decidiu por aprovar desta forma. Eu precisava me atualizar, tá, gente, porque só estou no conselho, essa é a segunda vez, é a primeira vez que eu aprovo lista de antiguidade, nesta oportunidade que estou atuando como corregedora conselheira. Então, eu vi que isso já foi debatido por algumas vezes. A segunda observação que eu queria fazer, doutora Tereza, é a seguinte, e por isso eu me preocupei muito com a situação do Lucas. A teoria das nulidades é muito clara. Só se pode falar em nulidade absoluta quando o prejuízo também é absoluto e irreversível. Então, assim, a publicação mesmo que se entenda que o defensor público geral deveria ter publicado, se esse for o entendimento, que é o entendimento de Vossa Excelência,
e que ele abre mão desta prerrogativa inicial de monocraticamente publicar e pede ao Conselho que analise a lista antes de fazê-lo, haveria prejuízo se não houvesse prazo para recurso, para impugnação. Aí eu não tenho dúvida que haveria um erro, porque haveria um prejuízo. Mas, no momento em que, mesmo se entendendo que o defensor público geral publica uma lista não aprovada pelo Conselho, que ele lança uma lista, depois ele traz para o Conselho, depois o Conselho aprova, enfim, a possibilidade de recurso, ela existe, de impugnações, ela existe, foi exercido de forma plena, perfeitamente plena, por este defensor. Me lembro que ele impugnou, eu não lembro o fundamento, mas me lembro que a impugnação era contra a lista. Foi o primeiro processo, repito, que eu me debrucei como conselheira corregedora em 2019. Então, assim, eu não vejo por que se falar, mesmo que se entenda que, por deferência ao Conselho, por entendimento pessoal, por interpretação sistemática da nossa lei, o defensor público geral tenha apresentado para o Conselho para a publicação posterior, eu não vejo como se tratar de nulidade absoluta, haja vista que, pela teoria da nulidade, não existe nulidade, se não existe prejuízo. Isso hoje, eventualmente, a gente até discorda, né? No processo criminal, eu de vez em quando digo assim, mas o prejuízo é imensurável, não pode ser definido, mas aqui, de forma clara, o prejuízo seria não poder impugnar, aceitar como pronta e irrecorrível essa lista. Sinceramente, isso não existe, a nossa lei é bastante clara, então, assim, eu não vejo por que alterar o que está sendo feito, e assim, eu fiz uma busca bem lá para trás, tá? Me parece aqui, pela minha pesquisa, que essa é uma prática que não foi nenhuma escolha de Dr. Hafson, é uma escolha, não sei se por interpretação, doutora Tereza, ou se por deferência a esse conselho, por se tratar de algo tão importante para a classe, a lista de antiguidade, mas os defensores gerais aqui, pelo menos eu estou olhando desde 2014, me parece que a lista era apresentada para o Conselho, para a posterior publicação. Ao menos é pelo extrato, viu, doutora Tereza? Eu não estou com as atas, eu não consegui abrir todas as atas, não. Mas percebo que, ao menos assim, com toda certeza, desde 2018, eu consegui achar os seus votos de divergência e a aprovação da lista nos termos apresentados. Então, era o que eu tinha me manifestar, dizendo o seguinte, que como efetivamente entendo que o defensor público geral deve publicar a lista aprovada pelo Conselho e os defensores públicos cientes dessa lista devem fazer suas impugnações no prazo de lei, é que não vejo nenhum erro de forma e nenhuma nulidade, nem relativa, muito menos absoluta, haja vista que o direito de recurso foi absolutamente preservado. Ok, obrigada, doutora Liliana. Doutor Jaime, o senhor se inscreveu... Obrigado também. O senhor se inscreveu pela ordem o senhor teria precedência, só que o doutor Lucas se inscreveu anteriormente. Há algum problema de a gente... Absolutamente. Pode passar a palavra para Jaime também, Pronto. sem problema. Então, agradeço, viu, Lucas? Bom dia, pessoal, bom dia a todos e a todas, não só os colegas aqui, conselheiros, mas a todos aqueles aqui que estão nos assistindo, ao presidente da ADEP, a nossa querida Zênia aí. Enfim, eu fico feliz em poder me manifestar depois de colocações tão pertinentes aí trazidas, primeiro por Diana, Gil, e agora com toda essa análise histórica aí trazida por Liliane. E ela foi falando as coisas, foi me rememorando na minha mente que desde 2017, que é o período que eu estou aqui presente aqui no Conselho, e que foi o ano que Rodolfo, na época, apresentou aquela impugnação, que a gente vem debatendo sobre isso. E sempre, ano após ano, vem sendo trazida essa discussão, essa impugnação, por doutora Tereza. E ela está totalmente exercendo plenamente seu direito. Se ela se sente realmente incomodada com essa interpretação, tem mais que impugnar mesmo. Mas, ano após ano, o Conselho sempre vem entendendo da mesma forma, sempre vem fazendo dessa mesma forma, dessa mesma prática. Justamente por entender que, como muito bem colocado por doutora Liliane, que não há prejuízo nenhum.
Primeiro porque, diariamente, essa lista ela é atualizada lá no CICAD, é acessível a todos os defensores. E segundo porque, todo ano, o Defensor Público Geral apresenta essa lista ao Conselho, o Conselho aprova essa lista e essa lista é publicada. Portanto, é conferido, sim, a cada um dos defensores o direito de impugnação. Eu não vejo, portanto, prejuízo, não vejo, portanto, qualquer tipo de ferimento ao princípio tão basilar no direito administrativo, que é o da publicidade, e por essa razão eu vou manter o meu entendimento que eu venho adotando desde 2017, que é manter essa mesma prática, aprovando a lista que é apresentada sempre no mês de abril, havendo a possibilidade de publicação e impugnação por quem quer que seja. Eu já adianto até meu voto, viu, doutor? Perfeito. Doutor Lucas. Bom dia a todas e a todos. Eu acho, o ano passado também, a doutora Tereza, né, como foi bem colocado, ela também já suscitou essa questão de ordem. Eu acho importante também o debate e a doutora Tereza realmente manifestar sempre o posicionamento dela contrário, né, a essa formatação de aprovação da lista de antiguidade. Eu acho que é importante, sim, o debate. E, por exemplo, Diana não estava ano passado, se não me engano, na aprovação, né, então é importante, de repente, não sei se Donila também estava, acho que não, então realmente o debate sempre, doutor Igor também não estava, então o debate é importante, sim, novamente. Eu vou concordar com tudo que já foi colocado aí pelos colegas que me antecederam. Eu acho que não há qualquer prejuízo ao defensor ou à defensora do direito básico, né, administrativo e constitucional do direito ao recurso. A nossa lista, o ano passado, após a aprovação do Conselho, ela não foi publicada em abril, por conta da questão da suspensão dos prazos, por conta do Covid. Ela foi publicada através da portaria 542 de 2020, em junho do ano passado. Então, só a partir dessa data é que foi iniciado o prazo recursal para os defensores. Então, não houve qualquer, digamos, supressão do direito de recurso ao defensor ou à defensora que se sentiu eventualmente prejudicado pela aprovação da lista de antiguidade. A doutora Liliana aí trouxe também esse resgate histórico, que é importante, que não é uma prática que foi já adotada do ano passado para cá, realmente, pelo menos desde 2014, né, há esse procedimento de levar a lista para o Conselho aprova e só em seguida, no próprio mês de abril, se publica essa lista e só a partir dessa publicação no Diário Oficial é que se inicia o prazo previsto no artigo 112 da nossa lei, parágrafo 1º de recurso. Então, o direito de recurso, que ensejaria um prejuízo ao defensor, ele de maneira nenhuma é prejudicado. E eu acredito que a publicação do CIGAD, ela torna até, digamos assim, o ato de publicação que o defensor geral poderia fazer antes da sessão do Conselho, ele já até executa de maneira contínua pelo próprio CICAD. É uma publicação, na verdade, diária, né? A atualização é diária. Então, qualquer defensor, em qualquer dia, ele hoje pode abrir o CICAD e constar qualquer tipo de alteração, inclusive aberração de tempo, uma eventual mudança na ordem. Então, o sistema, na verdade, é algo constante, diário, né? As atualizações são feitas, na verdade, com a periodicidade muito maior do que antes do CICAD, né, que precisaria, né, às vezes, você esperar aquele tempo de uma nova publicação, se eu não me engano, antes do CICAD era assim, para ter essas averbações. Agora é algo muito dinâmico e, digamos, publicado diariamente, né? A lista sempre está lá, disponível para qualquer defensor, inclusive para os conselheiros também, né, terem acesso, e é uma prática que, no meu modo de ver, ele não causa prejuízo nem ao Conselho, já que a lista é publicada de maneira periódica, e quando o defensor, o conselheiro, ele vai se deparar com um tema pautado, a lista do CICAD já existe, e também encaminhada para o nosso e-mail, né, antes da sessão, pela Secretaria do Conselho. Após a publicação, Ainda, a lista foi publicada? A mim, não. Foi, doutora, depois da sessão do Conselho, ela foi publicada. Depois da sessão. Isso, depois. Não anteriormente. É porque no o defensor não publicou antes, mas é eu uma prática que, assim... algo que eu não tenho conhecimento, entendeu o que eu estou falando? Não está. Eu pensei até que nos arquivos que a gente recebe, me perdoe, estou atrapalhando sua fala, naqueles arquivos que a gente recebe
viesse essa lista. Está entendendo? O extrato desse sistema. Por isso que eu fiquei procurando, ainda que tenha um entendimento diverso do de vocês. Mas eu não vi, não. Só depois, agora vai ser publicado, você tem razão. Não, após a aprovação do Conselho, como já vem sido feito até mesmo antes do... Eu sei, o meu entendimento é diverso, mas eu respeito. Não, perfeito, doutora. É só para concluir mesmo. Então, a questão da publicação, ela é que sim, a partir da publicação é que vai ensejar, então, a obediência ao comando legal da nossa lei, de garantia do direito de recurso para os defensores após a publicação. Então, isso não está sendo violado, né, pela aprovação da lista, pela não publicação, talvez, antes do defensor geral, e não causa prejuízo também à análise do Conselho, porque o CICAD, mais uma vez, né, repetindo, ele já é um sistema que já está disponível para toda a classe, e ele é atualizado sempre. E, se eu não me engano, doutora Tereza, o extrato da lista foi encaminhado na convocação por e-mail, se eu não me engano. Ele tinha o extrato da lista, que foi extraído do CICAD, né? Se eu não me engano, estava anexado no e-mail da convocação. Me corrija se eu estiver. Me parece que já estava anexado na convocação. Mas, de qualquer forma, não foi, é um anexado no e-mail de convocação, não foi publicado no diário. Deixando bem claro, não, mas estava no e-mail anexado. de convocação. É isso que eu estou falando, que eu não vi. No meu, eu não vi, entendeu? Porque no e-mail que eu recebi tinha anexado o extrato da lista do próprio CICAD. Além do CICAD, obviamente, já está disponível, publicado, obviamente, diariamente para toda a classe, inclusive para nós conselheiros. Então, com todas essas considerações, eu não vejo prejuízo nem para a análise do conselheiro e tampouco também prejuízo ao direito recursal previsto na nossa lei, previsto constitucionalmente, dos colegas impugnarem a lista no prazo de 5 dias após a sua publicação, que o ano passado, excepcionalmente, não foi no mês de abril. Ela é feita dentro do próprio mês de abril, em cumprimento ao que determina a nossa lei, né, de resgate histórico. Excepcionalmente, o ano passado ela não foi publicada em abril, ela foi publicada em junho, aí sim, a partir da publicação é que se iniciou o prazo de recurso. E, enfim, já adianta até meu posicionamento, doutora Fernanda, que eu mantenho do ano passado também. Até. Ok, eu vou submeter a votação, já que alguns conselheiros não se... Eu queria falar, viu? Manifestaram. Pois não, Tereza? Não, é só... Você já está votando? Eu já vou abrir para votação. É porque Gil disse que ia ouvir todo mundo para chegar ao posicionamento dele. Não. Você vai começar com a votação. Eu vou abrir agora, Ó, eu entendo, de verdade, e eu quero deixar muito bem claro aqui para vocês, que o intuito que ao longo de todo esse tempo que eu estou no Conselho, é no sentido da gente buscar, de forma muito tranquila, e talvez tenha isso, o sentimento de quando se criou esse sistema, de que você pudesse ter acesso diuturnamente, para você ter, tendo acesso diuturnamente, você poder consertar aquilo que efetivamente, a cada remoção e a cada promoção, isso possa vir a ser corrigido. Isso eu entendi. Ainda de que tenha, como falei, um entendimento mais duro com relação à sua publicidade. Eu acho de que há uma ilegalidade, meu entendimento é muito claro, porque quem deveria fazer a publicidade dentro de abril seria o defensor público geral. Em diário oficial está lá claro, não sem tirar nem pôr, eu dei inclusive, e o meu voto vai estar escrito. É uma questão de não só entendimento, na minha concepção, é de legalidade. O que eu acho, aí eu concordo com o Diana, concordo com você, concordo com todos aqueles que buscam resultado, é de que já que a gente consertou o problema, a gente deveria consertar no texto da lei. Me entende? Porque há dois momentos. Há um momento que confere ao DPG a publicação da lista em abril. Há um prazo que confere ao defensor para que ele se posicione sobre essa publicação da lista. Se eu estou falando aquilo que está escrito na lei. Mas longe de mim procurar criar um problema diante do concreto. O concreto é assim, vai de novo mexer. Sim, porque a gente tem, na minha concepção, que resguardar qualquer um dos colegas, até aqueles que não estão assistindo agora, a possibilidade de, caso haja, por algum motivo, porque ele não viu no sistema, e eu olho que eu fui minuciosa, eu não entendo muito dessas coisas de sistema, e lamento, é uma queixa até que eu tenho, de que no segundo grau a gente não tem a atuação no CIGAD como a gente deveria ter,
Porque talvez se tivesse, a gente poderia, ou não o CICAD, né, CICAD, a gente poderia até, não só nessas questões, mas nas questões ligadas aos trabalhos que a gente realiza, a informações que a gente tem que fazer, uma caminhada geográfica para saber endereço de parte, para pedir, às vezes incomodando Donila, onde é que está, quem é o defensor, e por aí vai, que às vezes a gente tem que fazer isso para conseguir resolver determinadas demandas. O direito ao recurso, hora nenhuma aqui, eu falei que não existe. Ave Maria, se ele não existisse. Por isso de que, creio eu, o sanado, o problema consertado o problema da legalidade, é o início que eu estou falando aqui, consertado o problema da legalidade dos atos, ato 1 e ato 2, graças a Deus, que nessa aprovação que vai acontecer, que foi o tema que foi abordado aqui, a gente vai ter a possibilidade ou melhor, o defensor vai ter a possibilidade de discordar, mas ele vai discordar de uma aprovação de uma lista que quero crer que vai ser publicada. Ela publicada, aí todo mundo sabe que atua em recurso, e que ele pode, sim, na data da publicação, tomar as medidas que couber. Com relação ao resultado do sistema, bacana, legal, eu acho que o propósito foi esse. Porque nós, operadores do direito, que estamos nesse lugar, enquanto conselheiro, que temos que discutir a questão do erro de forma, não solicitamos, eu vou, inclusive, em caráter de recomendação, no meu voto, eu só queria colocar isso, que a questão do recurso não foi abrangida por mim, eu acho que ele existe, sim, graças a Deus que existe, e é por isso que ele está aqui no Conselho, e acho de que houve uma ilegalidade, na minha fala, entendeu? Que houve uma ilegalidade no momento que foi descumpridas as etapas, é o meu entendimento, entendeu? Descumpridas as etapas, só o meu entendimento nesse sentido, mas desculpe, Lucas, que eu estou atropelando. Tenha paciência com a senhora idosa. Não, fique tranquila, doutora Tereza. É porque, na verdade, talvez o que eu percebo, a senhora tem uma interpretação do 112, de que o 112 fala que essa publicação é obrigatória antes do Conselho... Eu não entendo a interpretação. Eu acho que é talvez isso que gere, né? Talvez a divergência, porque o 112 determina a publicação e a senhora entende que o 112, né, traz uma obrigação legal de publicar antes de encaminhar para o Conselho. Eu acho que esse é o ponto, né? E aqui o defensor-geral, na verdade, a prática que tem sido adotada desde 2014 é que esse artigo 112 ele não é desobedecido. Essa lista é publicada no mês de abril, após a aprovação do Conselho. A senhora entende que teria que ter 2 momentos de publicação. O 112 traria 2 momentos. A minha compreensão alcança isso, entendeu? Perfeito. Porque eu só quero deixar... O ato está lá na lei. Nosso voto não é no sentido de o 112 está sendo descumprido. Né? O 112 está sendo cumprido. A obrigação legal de publicação, meu voto é nesse sentido, de que ela não está sendo descumprida em momento nenhum. Né? O 112 ele está sendo obedecido. Porque aí talvez seja uma divergência de interpretação. A senhora admitiria 2 publicações, uma antes de encaminhar para o Conselho, outra após o Conselho aprovar, que aí sim que se iniciaria o prazo recursal. Mas o meu voto é nesse... Mas quando vier o voto, doutora Firmini, para não atrapalhar, eu faço... Não, tranquilo, Lucas. Eu vou começar colhendo os votos sobre a questão de ordem. Presidente, me perdoe, não quero atrapalhar e atropelar as falas dos colegas, mas como eu fiz aqui eu sei que eu estou a rigor, não estou na forma do regimento, mas como eu fiz a solicitação de esclarecimento, peço rapidamente, até uma última fala, antes de colocar em votação, se a presidente me permitir. Pois não, doutor Igor. Muito obrigado. Eu quero só agradecer aqui a Lucas, que foi... Eu estava buscando, Lucas, estabelecer de forma didática, mas você foi até melhor do que eu seria, e registrar que minha primeira fala foi no sentido de buscar o que quase todos os conselheiros mencionaram aqui, que é a verdadeira aferição a respeito do prejuízo, até porque, como o Lucas também bem lembrou, não estava presente aqui na última sessão. Acho que ficou claro, estou satisfeito em relação aos esclarecimentos. De outro lado, também fica claro, e aí eu concordo com a doutora Tereza, eu penso, Lucas, que o 112, a literatura do texto, ele não pode ser interpretado no mesmo sentido, porque ele fala em prazo de 5 dias de recurso, não fala no prazo de 15 dias, que é lá do 37.
Penso, portanto, que aí, enquanto órgão de classe, que efetivamente é um ponto para ser destacado para uma futura reforma. De outro lado, haja vista que não tenho conhecimento, e vocês reforçaram, vocês, dos conselheiros, reforçaram a inexistência de prejuízo, nesses termos, a ADEP vai respeitar aí a decisão do Conselho, pontuando, todavia, que esse é um ponto que efetivamente merece reforma, até para evitar esse tipo de debate futuramente. Eu até entendo que o CICAD, salvo engano, inclusive posterior ao encaminhamento do projeto de lei que foi aprovado em 2018, final de 2018, mas efetivamente, para evitar esse tipo de debate, é importante que não deixemos pontas soltas, porque se de um lado não há prejuízo, forma também a garantia, a gente atua assim dessa forma nos nossos processos, no nosso dia a dia, mas é só essa fala mesmo para deixar isso pontuado e bem pontuado. Ok, obrigada, doutor Igor. Doutora, vamos escolher os votos, então. Doutora Diana. Só um minuto. Obrigada, doutora Fim. Eu vou começar pedindo desculpas porque eu não cumprimentei Zene e nem Diogo, que não está aparecendo para mim, e aí eu me passei aqui nos cumprimentos. Manifestar meu imenso respeito pelo posicionamento de doutora Tereza. Concordo que poderia haver uma para que não houvesse dúvida de interpretação, mas sem havendo dúvida de interpretação, eu entendo que aquela que privilegia a decisão do órgão colegiado, né, inicialmente para aprovar a lista com publicação posterior do DPG, é aquela que deva prevalecer, porque é, inclusive, mais democrática, e porque, como já salientado por todos os conselheiros aqui, não gera nenhum prejuízo mesmo aos defensores que continuam com direito de recurso aí. Então, obrigada. Ok. Doutora Diana, pelo indeferimento da questão de ordem, então, doutor Gil Braga, ou doutora Donila, perdão. Bom dia a todos e a todas. Meu voto também é pela manutenção do indeferimento, principalmente por estar há 2 anos já na coordenação executiva e por já ter acompanhado a administração anteriormente, logo que surgiu o sistema CICAD, e entender que realmente não há prejuízo. Ele é modificado sempre, quando há apresentação, averbação de qualquer requerimento administrativo, há uma alteração e atualização dessa lista, e qualquer falta de atualização, sempre há manifestação dos defensores e atualização imediata, e o princípio da publicidade é garantido. Então, realmente, entendo também que a legislação ela deve ser interpretada de forma atual. Então, realmente, Lucas pontuou bastante no ponto em que, na elaboração do projeto de lei, não tinha os sistemas. Então, por essas razões, e por não haver prejuízo à classe, eu entendo que deve manter pelo indeferimento e seguir o que já está posto. Ok, pelo indeferimento, doutor Gil Braga, seu voto. Doutora Firmiani, antes de votar, eu quero dizer à doutora Tereza que a senhora não incomoda não, viu, doutora Tereza? Seus questionamentos são excelentes para a reflexão. Quando todos os conselheiros falam, eu tenho o maior cuidado e atenção, mas quando a senhora e a doutora Liliana falam, eu redobro minha atenção, porque eu sei que vocês têm experiência, conhecem a história da defensoria e é muito importante. Eu estou aqui com o livro aberto do professor Celso Antônio, doutora Tereza, ele diz o seguinte, que não pode haver, ele fala do princípio da publicidade, não pode haver um Estado democrático de direito ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. Se de alguma forma nós tivéssemos suprimido o direito de reclamação do defensor público, ou de alguma forma não tivesse a possibilidade de ele analisar diariamente tudo que é colocado ali no CIGAD, aí sim seria um problema para a gente analisar. Mas como a lei preservou, como o Conselho e a prática administrativa preservaram o direito de reclamação, e a gente garante o princípio da publicidade, eu não vejo por que a gente mudar esse formato
e aí fica aí o encaminhamento para uma futura reforma legislativa para uma adaptação. Agora, quando a doutora Tereza trouxe as considerações dela, que eu cotejei o princípio da publicidade com o princípio até da nulidade, como Liliana trouxe dos atos administrativos, eu não vi qualquer espécie de prejuízo para, como o professor diz, o sujeito individualmente considerado, entendeu? Então, eu vou manter a publicação no formato como a gente já adotou no ano passado. Então, pelo indeferimento da questão de ordem, doutor Júlio? Pelo indeferimento da questão de ordem, doutora Firmiani. Ok. Doutor Jaime? Doutora, apesar de respeitar também o posicionamento da doutora Tereza, por ser uma questão, como eu disse, que já vem sendo enfrentada ano após ano aqui no Conselho, e vem sendo decidido sempre da mesma forma, eu volto também pelo indeferimento da questão de ordem. Ok, doutor Jaime. Doutora Liliana? Doutora Firmiani, pela própria argumentação que eu trouxe, também eu voto pelo deferimento da questão de ordem. Chama a atenção desse conselho, assim, para o que nos parece extremamente importante. Eu fui continuar aqui as minhas buscas sobre a aprovação da lista de antiguidade e encontrei listas de antiguidade anteriormente aprovadas no mês de julho, quer dizer, meses após o prazo que deveria ter sido, o que, em tese, sim, poderia causar prejuízo a colegas que, por exemplo, estivessem concorrendo, ou na eminência de concorrer à aprovação por antiguidade, por exemplo. Então, assim, isso me parece extremamente importante, preservar a aprovação dessa lista no mês de abril. E com essa busca que eu continuei fazendo aqui, encontrei, em tempos idos, listas que só foram aprovadas em julho e em setembro do ano em que ela foi apresentada ao Conselho. Então, isso sim me parece muito grave, isso sim me parece que causou, ou poderia ter causado, em tese, e aí sim, esse prejuízo não precisa nem ser demonstrado, porque essa lista tem que ser aprovada em abril, para que ela esteja apta a servir de base para as promoções por tempo de serviço. Então, meu voto é pelo deferimento. Doutor Lucas? Bom, doutor Igor, até a sua intervenção foi importantíssima, até para tornar a minha fala até mais clara, para não restar nenhuma dúvida. Quando eu mencionei que não havia violação, seria com base no próprio 112, né, porque a grande preocupação recursal do prazo do 112 é que ela seja publicada no mês de abril. Então, quando eu quis dizer que o Conselho, que o defensor-geral, ele não encaminha para o Conselho, e o Conselho aprova e publica ainda no mês de abril, o 112 não estaria violado. E o direito recursal previsto no parágrafo 1º, no prazo de 5 dias, ele estaria garantido. Então, a minha colocação foi que não haveria violação ao artigo, ao 112, foi no prazo de publicação de abril. Na minha concepção, a aprovação pelo Conselho e a imediata publicação, ele contempla o artigo 112. Agora, de fato, a doutora Tereza tem toda a razão na colocação dela, o 47, né, que aí já traz a questão da previsão do prazo de 15 dias, né, o inciso 8º, de uma publicação pelo defensor-geral, que não é no mês de abril, que não é aquela que ensejaria o prazo recursal de 5 dias. E ela teria que ser feito, até para compatibilizar prazo, nem poderia ser feito em abril, ela teria que ser feito bem anterior, porque o prazo de recurso, de impugnação, é até um prazo bem superior, então haveria um prazo hábil, né, para você avaliar um suposto recurso com base no 47, né, da publicação anterior da lista, e também marcar a sessão, aprovar e publicar para se iniciar o prazo de 5 dias com base no 112. Então, assim, só para deixar claro que o que eu quis mencionar na minha fala anterior é que o 112 não prevê a publicação de dualistas em abril, no caso, né, o artigo 112, ele está sendo cumprido por esse Conselho, ao publicar a lei, e aí sim, se iniciar o prazo recursal de 5 dias previsto no parágrafo 1º, que é o prazo, justamente, que a lista, a publicação em abril, é aquela que pauta todo o processo de remoção na carreira, todo o processo de promoção, e que poderia, sim, obviamente, se não fosse
garantido o direito de recurso, obviamente seria impossível, né, o Conselho nem poderia fazer isso, aí sim causaria um grande prejuízo aos colegas, porque eles não poderiam impugnar uma eventual averbação de tempo de serviço, uma eventual perda de colocação, mas, obviamente, o reparo legislativo, doutora Tereza, é perfeito, que o artigo 47, não o 112, ele, de uma certa forma, ele ficou, digamos, datado frente, descontextualizado com a aprovação, digamos, diária da lista de impugnação, né, na minha concepção. Então, qual o prejuízo que teria? Todos os argumentos que poderiam ser suscitados pelo 47, né, eles são suscitados com a publicação de abril. Então, na prática, essa lista de abril aqui é que é a lista que é publicada e que pauta todos os processos de movimentação na carreira. Então, qualquer tipo de alegação de nulidade, enfim, de qualquer tipo de impugnação, de matéria impugnativa, ela vai ser alegada pelo colega ou pela colega nesse momento do parágrafo do artigo 112. Então, óbvio, numa eventual alteração legislativa, o 47, né, que prevê as atribuições do Conselho, ele, de certa forma, ficou defasado frente à constante atualização pelo CICAD. Agora, que não causa qualquer tipo de prejuízo, porque o parágrafo 1º, esse sim que é a base, né, de recursal para a movimentação da lista definitiva da carreira. Então, por isso que eu mantenho meu posicionamento do ano passado. E elogio sempre, doutora Tereza, mais uma vez, eu sou cuidado de trazer esse tema, assim, porque há uma defasagem do artigo 47, na minha opinião. Mas o 112 não exige 2 momentos de publicação em abril, né? O momento de publicação é após a aprovação do Conselho. Então, no mês de abril, eu acho que o artigo 112 ele não é violado pela publicação posterior à aprovação da lista pelo Conselho. Então, eu mantenho o posicionamento e indefiro a questão de ordem. Voto pelo indeferimento, doutora Firmiani. Pois não, doutora Tereza, mantém a sua... Eu só queria fazer as observações com relação ao meu voto. Pois não. Com relação ao artigo 32, inciso 32 da lei. A base do entendimento que o artigo 32, inciso 32 da lei, é a base do meu entendimento, que até se baliza naquilo que foi arguído por doutora Liliana. Não é um ato do Conselho. Publicar a lista de antiguidade é um ato do DPG, é um ato monocrático do DPG em abril, publicar essa lista. Não sou eu que estou dizendo, não. É a lei. Foi este o entendimento é esse, é de que no momento em que a gente pega a lei, modifica por nossa conta e gosto, porque não pode modificar no âmbito legislativo aquilo que a gente já conseguiu resolver internamente, a gente cria, na minha opinião, uma duplicidade de conduta, no meu entendimento. Porque eu, quando pego a lei e vejo que a lei diz que a publicação da lista é em abril. Por quem? Por ato monocrático do DPG. Isso está escrito lá. Depois, quando chega aqui, publica. Aí que vem o entendimento de que foi depois, como o Lucas bem colocou, que foi depois. Foi depois porque aí já é conselho. E o conselho toma as devidas providências. O que a gente precisa estar atento é de que a gente dê segurança jurídica a quem pega a legislação da Defensoria Pública, em qualquer lugar, até vocês que estão elaborando concurso, né? Todo mundo está fazendo concurso e vai estudar a lei da Defensoria Pública. E aí vai dizer assim, olha, tem um sistema chamado CICAD, que diz que a lista de antiguidade, ela tem assim, assim, assado. Ah, bem, então qual é o critério de entendimento? É o da lei ou é o que está nesse sistema? Para que a gente estude e chegue à conclusão. Qual é o lugar que a gente pode contribuir de forma muito... Até porque, só para me colocar, eu fui chata, eu nem me incomodava mais com isso, eu só estou, inclusive, me posicionando, porque eu já conheço o entendimento de vocês, que é o que diverge, sempre divergiu do meu entendimento, entendeu? Eu não sou, eu não estou de forma nenhuma não entendendo a praticidade do que vocês estão colocando, certo? Não entendo. O que eu entendo é de que no momento em que a gente toma determinadas providências, dentro da formalidade, a gente tem que ter cuidado, este lugar, porque aí a pessoa pega a ata do conselho
e diz assim, o concursado, olha, o Conselho da Defensoria Pública aprovou de que o sistema, definindo de outra forma, é mais importante daquilo que está escrito na lei. Então, as pessoas que detêm a possibilidade de conserto, no meu humilde entendimento, não se trata aqui de um processo e de uma leitura daquilo que, vamos dizer assim, daquilo que não trouxe prejuízo. Claro que a gente tem que buscar aqui pelo melhor entendimento do não prejuízo, mas a gente não pode se esquecer de que a gente tem que buscar o entendimento das posições. E onde é que a gente se ampara dentro da legalidade? Eu só digo que ainda me posiciono, isso não é nada novo, eu só me coloquei desta forma porque eu quero deixar registrado um pedido e uma recomendação a este conselho, os colegas que vão permanecer e aos que possam, entendeu, repensar essa modificação em virtude desse avanço de você. Eu mesmo tenho essa dificuldade, mas isso é um problema meu, eu que tenho que aprender, né? Então, esse avanço de você ter acesso, e eu achei muito bom isso, de como é que está a sua vida o tempo todo e não depender nem desse prazo de você estar consertando. Isso é o lado positivo da história. Só que erro de forma, ainda que não é entendido por nulidade absoluta, num dado momento pode ser, entendeu? E a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Eu vou manter o parágrafo último da minha posição, vou fazer a leitura, e é ela o meu posicionamento, respeitando com muito carinho, muita atenção, o entendimento de vocês, que não é o meu, e não é da agora, né? Que o meu entendimento é pela retirada de pauta do item 2, para que se verifique a publicação da lista anual de antiguidade no DOI através de portaria do Defensor Público Geral, desencadeando, a partir daí, as demais etapas alusivas à impugnação, análise e deliberação definitiva da lista, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual número 26, de 2006. É esta minha questão de ordem ao presidente do Conselho, caso, como foi já decidido aqui, ele não tenha, e vocês não tiveram o mesmo entendimento, eu afirmo o meu posicionamento de imediato aos demais membros deste Conselho na condição de recurso para deliberação coletiva. É o meu entendimento e é como eu me posiciono, e benção e tchau sobre este assunto, porque, graças a Deus, não estarei no próximo Conselho. Obrigada, doutora Tereza. Eu me manifesto também pelo indeferimento da questão de ordem. A minha interpretação é de que, o meu entendimento é de que o artigo 112, ele, de fato, ele estabelece uma sistemática que é muito mais democrática, que é a passagem da lista de antiguidade pelo Conselho antes do ato do Defensor Público Geral de promover a publicação dela no mês de abril. Não me parece haver ferimento nenhum, e se tratando de uma norma que é posterior, que é mais atual do que as anteriormente ventiladas, o meu entendimento é de que ela prevalece sobre as demais. E, nesse sentido, não vejo nenhum ferimento de legalidade, nenhum defeito de forma no encaminhamento, e assegura também, é um formato que assegura, e aí o CICAD, ele não veio antes da lei, ele veio para tornar a lei, digamos assim, para entregar elementos práticos para que os defensores públicos pudessem, né, identificar a lista de antiguidade diariamente, cotidianamente, e no mês específico em que o Conselho avalia a lista, né, e aprova a sua publicação, o Defensor Público Geral proceder à publicação, né, após a aprovação do Conselho Superior. Essa me parece uma maneira, inclusive, mais acessível, mais democrática, inclusive, do que o modelo anterior. Mas esse é um entendimento, então, por 8 votos a 1, foi indeferida a questão de ordem ventilada por doutora Tereza. Eu consulto os conselheiros, o colegiado, se, diante de nós termos já iniciado a análise desse ponto, se nós poderíamos inverter, então, o ponto de pauta e já partir para a análise da lista de antiguidade, e, na sequência, nós avaliarmos o ponto 1, se não houver qualquer... Podemos seguir assim? Ok. Então, nós vamos inverter o ponto de pauta e analisar e proceder à aprovação da lista de antiguidade conforme disposta no item 2 de pauta. Nós vamos inverter agora, e eu queria só pedir a vocês que, assim, se tiverem alguma manifestação, proceder da mesma forma.
se tem alguma inscrição para discussão acerca da lista disponibilizada no e-mail. Doutora Tereza, a senhora recebeu essa lista no e-mail? Me lembra, porque eu não... Eu procurei, não recebi. Se chegou, está atrasado, esse material eu não recebi, nem no extrato. Eu, inclusive, procurei ver dentre os arquivos que chegaram, porque se o extrato não é... doutora, o fato de não ter recebido não tira o erro, na minha opinião, da publicidade. Não, eu entendi, eu não estou querendo dizer isso, não, eu estou querendo dizer para fins de apreciação do ponto, assim, entendeu? Entendi. Diogo, esse extrato, esse levantamento do CICAD não foi, porque chegou no meu e-mail Se chegou, Diogo, eu não abri, eu não consegui abrir. Eu até liguei para você de noitão, 8 horas, mas depois eu desliguei, porque eu achei um desaforo ligar para você, que eu não entendo. Eu sei que você me atende a hora que for, amigo. Com a sua boa vontade. Mas aí chegou uma hora, eu estava muito preocupado com isso. Não dá, né, Tereza? Aí era hoje, não, é amanhã, vai ser de... Você confirma para mim, querido, o encaminhamento da lista para todos os conselheiros? No ato da convocação, eu encaminhei o extrato que ele é produzido pelo próprio sistema do CICAD, atualizado com a data, né? Inclusive, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente verificou até o erro material de funcionamento na classe final. A gente pegou até outro arquivo, até para evitar que se examinasse algo já com erro material. Eu não recebi. Eu até reencaminho novamente, viu, por favor. Muito obrigado. Tá bom, Tereza. Obrigada, Diogo. Eu vou submeter, então, a discussão da aprovação da lista de antiguidade. Doutora Diana, se tiver alguma colocação, os demais conselheiros, na ordem de inscrição. Algum conselheiro tem alguma pontuação para colocar em relação a isso? Eu vou me abster ao voto com base na questão de ordem. Tá certo, Tereza. Não? Então, por maioria... Liliana, também não? Nenhuma. Então, por maioria, com a abstenção de doutora Tereza, aprovada a lista de antiguidade na forma apresentada. Vamos, então, passar para o item 1 da pauta, que é exatamente a análise dos recursos apresentados em relação à formação do colégio eleitoral da eleição de ouvidores, e eu vou consultar os senhores e as senhoras acerca do formato, se a gente pode ir analisando. Eu queria parabenizar também, Lucas já o fez, eu queria parabenizar também Diogo pela formatação desse material que foi encaminhado, porque ajudou bastante na identificação dos pontos, enfim, e na avaliação. Eu queria consultá-lo se a gente pode seguir, então, pela análise daquele relatório, processo por processo, e aí a gente pontuar as questões, enfim, e proceder à votação. Pode ser nesse formato? Ok? Vamos lá. Então, o primeiro processo, chamando processo SEI, final 2013, dígito 58, a entidade que recorreu foi a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado da Bahia e Sergipe, e a representante, a senhora Nancy Alves de Andrade. O motivo do indeferimento pela Comissão Eleitoral foi a não comprovação da relação do Conselho Estadual de Saúde com a entidade, então a previsão aí contida no artigo 3º, parágrafo 5º, a linha B da resolução 003 de 2021, e a circunstância, pelo material que nos foi encaminhado, a circunstância foi devidamente corrigida em sede de recurso e juntada a comprovação de vinculação da federação, dessa entidade, ao Conselho Estadual de Saúde. Eu consulto os conselheiros se entendem pelo provimento desse recurso. Diogo, que ótimo que você está colocando aí, já facilita. Eu consulto os conselheiros se entendem pelo indeferimento, se querem discutir o presente processo. Foi só uma candidata, não foi? Não, Tereza, ela, na verdade, é a representante, né? Ou da ouvidoria, foi Sirlene, somente. Sim, somente Sirlene. Doutora Firmina, considerando que... Pois não, doutor.
considerando que o vice foi sanado, eu voto pelo deferimento do recurso. Ok, vamos. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida em relação a esse ponto? Pelo deferimento, ok, doutora Diana. Os demais, eu vou entender que não há manifestação contrária, então, Tereza também acolhe, Tereza, o deferimento? A unanimidade pelo deferimento do recurso no processo final C2013, dígito 58. Você desce um pouquinho aí, Diogo, por favor. Vamos aí, o processo final C2527 do Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia. Passou demais. 2527, dígito 77, do Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia, o representante senhor Jerônimo da Silva Júnior. A inscrição foi realizada de forma fracionada, de várias etapas, eu identifiquei isso no processo também. E o protocolo geral por equívoco não abriu esse processo de inscrição. Mas, no prazo dos recursos, me parece que a questão apresentada, suscitada, foi devidamente corrigida e a posição é de nós, portanto, colocarmos aí para votação pelo deferimento desse recurso formulado pela entidade. Ela só fez realmente realçar o equívoco cometido pelo nosso setor de protocolo e suscitou essa questão, e nós estamos aqui, a posição relatada é de que essa situação já foi sanada, então, portanto, não haveria nenhum problema na inscrição do Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia. Eu submeto, então, a apreciação dos conselheiros pelo deferimento do recurso, senhores. Com certeza, pelo deferimento. A unanimidade pelo deferimento do recurso do processo C 2527, dígito 77. Vamos para o próximo. Processo C, final 2099, dígito 28, movimento das 7 mulheres de Salvador, a representante é Cananda Heller Souza Paixão. O problema apresentado, né, de não ter apresentado o estatuto social, e, na sequência, em sede de recurso, a recorrente apresentou o respectivo estatuto, cumprindo, então, a exigência do artigo 3º, parágrafo 5º, atuando linha C da resolução 003 de 2021. Então, submeto aí a apreciação dos senhores pelo deferimento. Na verdade, eu observei todos os processos, foi dado prazo, e todos tiveram cuidado de juntar a documentação, né, e tem, para mim, todo cuidado, principalmente com a sociedade civil, é a legitimidade das suas posições, e eu, graças a Deus, entendo de que essa preocupação houve, né, eles se inscreveram, eles querem votar, ainda que seja uma candidata única, podem não entender, e aí eu não conheço, um problema que eu tenho, eu não conheço cada entidade, mas sei que essa entidade, principalmente as mais humildes, elas têm dificuldades de tudo. Então, a gente tem que ter, aí sim, uma amplitude, no caso estrito, a gente tem que ter uma amplitude de análise do processo propriamente dito. Aí tem que estar lá na resolução e tem que ter aquela documentação. Se ele não trouxe, como disse, como se colocou a comissão, ele tem que trazer para a gente aqui, e a gente, com o olhar, entendeu? De interpretar a legitimidade de cada entidade dessa, até porque o objeto do desejo é de que todas essas pessoas alcancem a possibilidade de votar, né? O ideal seria que tivessem outros candidatos, mas ninguém inscreveu, e eu acho que isso também é um momento importante da candidata. Demonstrou perante a sociedade civil essa legitimidade, é alguém que conseguiu ter o respeito das entidades que buscaram, eu observei que são muitas entidades que querem, inclusive, o nome dela na condição de ouvidora. Então, eu acho de que esse cuidado eles tiveram, sim, e cabe a gente, operador do nó, principalmente a gente que trabalha com pessoas que têm dificuldades, às vezes, de entender. É como eu falei com vocês, eu tenho dificuldade de entender sistema, de bulir sistema. O pessoal tem, às vezes, dificuldade, e às vezes, pela perfil de Diogo, até de
E observar, a própria ouvidoria deve ter esse cuidado também de dar uma transparência e um cuidado, a própria comissão, né, com pessoas tão atentas como a doutora Célia, eu não sei quem são, a doutora Célia e os outros componentes, eu sei que Célia é uma pessoa muito cuidadosa nesse sentido. Então, na verdade, Gilmar, olha só, Gilmar, né, que eu parece que é, então, eu inclusive já antecipo até toda a minha votação com esse entendimento que todos estão completamente, todos os recursos estão aprovados. Ok, doutora Tereza, vamos então, como todos estão aí com o material da sessão, vamos então aqui... Desculpa, doutora Viviane, eu não ouvi a última frase do doutora Tereza. Você pode repetir? Ela julgou procedente em bloco todos os recursos. Mas eu vou manter a sistemática de analisar... entendi. Não, eu entendeu, doutora? Até para agilizar, a gente já perdeu não, a gente já teve um tempo longo na discussão da lista de antiguidade, e aí eu estou querendo me colocar no sentido de contribuir com o meu voto, de que ele seja um voto já único na próxima. Entendeu, doutora? Foi isso que eu fiz. Entendi. Doutora Firmini, antes da senhora seguir, eu queria fazer um contraponto aí para a doutora Tereza. Doutora Tereza, a gente sabe que nós temos hoje, nessa eleição específica, uma única candidata. Então, independentemente do número e da qualificação dos eleitores, eles não terão outra opção de voto, senão votar na corregedora, a candidata, a ouvidora. Não é corregedora, não é ouvidora, não? Ouvidora, desculpa, eu corrigi imediatamente. Eles não terão outra opção a não ser votar na única candidata ouvidora, ou votar nulo, ou votar em branco. Entretanto, a gente está falando de uma eleição de uma cargo extremamente importante da Defensoria Pública. E as circunstâncias que levaram a comissão a indeferir as inscrições são extremamente importantes de serem analisadas. Eu não disse disso. Não pode permitir que pessoas que não comprovaram a legitimidade para serem eleitores possam votar. Então, eu pediria a todos mesmo muita atenção nesse aspecto, né? A gente tem que levar isso muito a sério, porque se trata de legitimidade como eleitor que está sendo analisado nesses recursos. Tive todo cuidado. Me interromper, mas eu fiquei preocupada com essa voto. Tive todo cuidado. Que a doutora Tereza até fiz um elogio à comissão, de que a comissão se baseou na resolução. Agora, este conselho, na análise do conteúdo de cada recurso, tem a análise, tem o poder de verificação até que ponto, entendeu, é legítimo para se poder aprovar e dar procedência ao pedido. Foi isso que eu falei. Eu não, de forma nenhuma, estou desconhecendo a seriedade, o cuidado, o zelo de quem está à frente, tanto da comissão, e assim o fez, tanto é que tem um bocado de recurso, entendeu? E também aqui é o lugar certo para a gente se colocar. Agora, isso é o meu posicionamento. Eu só antecipei rapidamente, para que aí vocês também cheguem à conclusão. Ok, doutora Tereza, eu agradeço. Então, voltando aqui ao ponto, nós estamos analisando o processo final C 299, dígito 28, do Movimento das 7 Mulheres de Salvador. A requerente, a representante do movimento é Cananda Heller Souza Paixão, e o problema apresentado na inscrição da entidade foi sanado com a apresentação da cópia do Estatuto Social, cumprindo a Resolução 003 de 2021. Eu consulto os conselheiros se aprovam ou não, deferem ou não o recurso apresentado, já que o problema foi suprido. Doutora Firmiani, a senhora me dá um minuto para eu fazer uma colocação? Pois não, doutor Gil. Eu vou pegar um gancho do que a doutora Tereza disse e dizer o seguinte: eu analisei todos os processos, cada um individualmente, e pude perceber que eu sei que tem aqui entidades que elas têm uma estrutura de apoio na área jurídica que com certeza subsidiou essa questão da análise recursal e tudo mais. Mas tem algumas entidades aqui que a gente sabe que não tem uma estrutura jurídica, e aí eu vou fazer uma sugestão à senhora na condição de subdefensora, e a doutora Donila aqui como coordenadora executiva, que até na próxima eleição, quem sabe a Defensoria não pense em criar uma linha de atuação para dar suporte a algumas entidades que queiram se habilitar no processo eleitoral.
Porque tiveram algumas questões aqui que poderiam, com o apoio da Defensoria Pública, ser sanados. Tem algumas questões aqui que tem entidades que eu acredito que se enquadram no perfil da instituição, que poderiam ter algum suporte para sanar algumas questões aqui, certo? Ok, então, doutor faço Gil. a sugestão e voto Deixa eu... pelo vereador. Certo, doutor Gil, me permita. A estrutura da comissão eleitoral, inclusive o suporte dado pela secretaria, eu peço só que quem não esteja falando desligue o microfone, porque dá um pouquinho de interferência aqui. É verdade. Então, foi ofertado um suporte através de e-mail, inclusive nos próprios processos nós identificamos o constante diálogo entre a secretaria do conselho e que serviu também à comissão para orientar as entidades. Eu percebi, inclusive, que em algumas... o próprio modelo de recurso, que eu achei muito interessante, o próprio modelo de recurso foi ofertado pela própria comissão, pela própria estrutura da defensoria. Então, todo esse apoio, todo esse suporte, de fato, ele foi viabilizado. Agora, em relação ao cumprimento, e aí eu acho que o senhor está se referindo a um pouquinho a mais, aí além, no caso de determinadas situações, de isso ser possibilitado que a Defensoria Pública dê um suporte para orientar as entidades a como formalizar essas situações ou cumprir determinados requisitos formais. É essa a sua sugestão? Não só na eleição da ouvidoria, estou falando de uma forma permanente. Mas de até forma para permanente... permitir que outras viessem para o processo eleitoral. De forma permanente já existe, doutor Gil. Eu inclusive, tenho a associação, por exemplo, dos catadores e catadoras de Vitória da Conquista. Quem auxiliou a construção do próprio estatuto e a regularização, o registro da entidade, foi a Defensoria Pública de lá de Vitória da Conquista. Então, para citar um exemplo, aqui também deve ter outras situações semelhantes. Eu me recordo muito antes até assim que eu entrei na Defensoria, eu vi um suporte muito grande na Defensoria em relação a essas entidades. Mas, enfim, é uma sugestão que a gente fica aí para acolher. Então, a unanimidade pelo provimento do recurso final 2099, dígito 28. Eu submeto, então, à apreciação o processo final SEI 2121, dígito 21, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, cujo representante é o Fernando César Costa. O motivo do indeferimento da inscrição foi não apresentação de e-mail, e esse para comunicação pessoal exclusivo do representante indicado, e essa situação, esse requisito, ele foi suprido em sede de recurso. Então, eu consulto os senhores se entendem pelo deferimento também desse recurso. Sim, pelo deferimento. Ok. Chamo, então, o processo final 2277, dígito 48, da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos da Bahia. A requerente, a representante da entidade é Flora Lassance Vieira Brioque. O motivo do indeferimento da inscrição foi a ausência de comprovação de vínculo com o Conselho Estadual de Direitos. Esse requisito ele foi suprido em sede recursal. Eu consulto os senhores se entendem que pelo provimento, então, desse recurso, já que o requisito foi suprido. Ok, a unanimidade pelo deferimento do recurso. O item seguinte, o processo seguinte, afinal, C2278, dígito 29, da Comunicação Interativa Cipó, representante senhor Newton dos Santos Lopes Filho. O indeferimento da inscrição se deu pela não apresentação de documento oficial com foto do votante, né, um requisito previsto lá no artigo 3º, parágrafo 6º, a linha B da resolução 003/2021, e esse requisito foi suprido também em sede recursal. Consultam os senhores, então, se diante do suprimento, deferem o recurso. Ok, deferido o recurso. Vamos, então, para o processo final 2334, dígito 71, Movimento Unidos do Povo, Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. Mupoiba, o representante é o senhor Jácio Batista Lopes Filho. O motivo do indeferimento foi a não apresentação de ato constitutivo, estatuto social, e esse requisito foi suprido no prazo de recurso
pela entidade requerente. Eu consulto aos senhores se esse recurso pode ser, então, deferido, já que foi suprido o requisito anteriormente, que deu motivo anteriormente ao deferimento. Faltava o e-mail também, doutora Firmiani, e também foi suprido. Certo, ok. Pelo deferimento, então, do recurso? Pelo deferimento. Pelo deferimento. Chamo agora o processo final C 2289, dígito 81, Associação Cultural Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Brasil, a representante é a senhora Cirlei Brito da Cruz Nascimento. O motivo do indeferimento foi não apresentar no ato de habilitação, no ato de inscrição, a habilitação em Conselho Estadual de Direitos. Tem um dispositivo, né, específico sobre isso, na resolução que nós aprovamos aqui no Conselho anterior, e em sede de recurso, infelizmente, a entidade não conseguiu regularizar essa situação. Havia uma outra situação também relacionada ao e-mail de uso pessoal da representante da entidade, isso foi suprido, mas a situação relacionada ao vínculo, a comprovação do vínculo com o Conselho Estadual de Direitos não foi suprida. E aí eu consulto aos senhores em relação a esta deliberação específica. Pelo improvimento desse recurso. Básico, um requisito básico para fazer parte dessa votação. Pelo indeferimento, posso escolher a votação, então, a unanimidade pelo indeferimento. Doutora Tereza, eu consulto a senhora, porque a senhora fez uma manifestação anterior, só a título de esclarecimento, me permita. Não, doutora Tereza, foi isso que eu perguntei, doutora Firmiani, foi isso que eu perguntei, a doutora Tereza, ela esse aí, no final, eu estava vendo todos os outros, e como eu tenho um coração aberto em relação, a não ser que essa documentação aí desse, eu estou olhando aqui, me explica aí qual é o funcionamento, Firmiani, por gentileza. Tereza, eram dois problemas. Um deles era o encaminhamento do e-mail de uso pessoal, porque é essa forma de comunicação que é feita, para encaminhamento, inclusive, das senhas de votação e tudo isso. E a outra irregularidade é que a entidade não comprovou vinculação ao Conselho Estadual de Direitos, como determina a nossa resolução. Esse requisito não foi suprido em sede de recurso. Eu fico sempre preocupada se essa entidade, como o Gilde colocou, entendeu? Enfim, dentro da legalidade, eu concordo da improcedência também, mas eu acho particularmente de que, respeitando o entendimento de que existe uma resolução, de que tem documentos que são fundamentais, já que prejudicou. E essa questão do e-mail, Firmiani, assim, às vezes a pessoa não tem condição de nem registrar a entidade, entendeu? Na verdade, o e-mail é porque existe a sociedade civil. Aquilo que Laura até coloca, organizada e desorganizada. Existe entidades, agora, o defeito talvez pior é o Conselho de Direito, entendeu? É o fato de não estar, que era uma coisa que a gente se preocupou muito para evitar, por exemplo, se tivesse mais de outros candidatos, entendeu? Vamos dizer que tivesse outros. Exatamente, Tereza, aí, exatamente. Eu acho perigoso, porque aí essa entidade, como eu vi que era uma, não nego a você que o fato de ser uma só candidata, o meu coração se abriu mais, mas tudo bem, eu não quero fugir ao entendimento que eu tenho de legalidade. Se não está no conselho, não é nem o fato do e-mail. Com relação ao e-mail, eu acho que poderia ser assim, mas com relação ao conselho, que foi uma demanda, inclusive, da minha época, que a gente se preocupou para evitar que outras pessoas se utilizassem desse expediente, entendeu? Para poder conseguir mais votos que outra entidade, aí eu acho perigoso. Tereza, ficar de um só, tudo mais. Certo. Tereza, na verdade, assim, olha só, essa situação que você falou até do e-mail, me parece que em todos que foram, que essa situação foi levantada, em relação a e-mail especificamente, elas foram corrigidas, de fato. Agora, o que a entidade não corrigiu foi o problema mesmo da participação em Conselho de Direitos, que de fato é uma preocupação. E eu trago, até mais, você colocou a questão de uma candidatura única,
mas a cada 2 anos nós temos lisura, né? corredoria, né? Nós temos da lisura e também do precedente, né? Porque daqui a 2 anos, o entendimento... também de algum possível recurso, né? Ele gera um paradigma, gera um paradigma para as demais eleições, enfim. Não é? Sem dúvida. Tá, joia. Então, a unanimidade pelo indeferimento do recurso processo C-228981. Sigo para, então, o processo final C-2279, dígito 18, do Fórum Baiano de ONGs, FOBONG. O representante é o senhor Jurandir Cosme Teles da Silva. A questão suscitada aqui é a não apresentação do ato constitutivo da entidade. E me parece que essa situação não foi suprida em sede de recurso. Em relação a essa entidade, especificamente, nós temos aqui uma discussão para trazer, que é a seguinte: a entidade ela apresentou no ato de inscrição uma espécie de regimento interno. Não sei se os senhores conselheiros identificaram isso no processo específico. Eu vi. O que é que acontece? Só para a gente também trazer aqui a discussão, evidentemente não... essa situação, o regimento interno, na forma que foi trazida, esse ato, porque o que é que acontece com a FOBONG? Ela é um conjunto de entidades, ela não é uma entidade específica, ela é um fórum de entidades. E eles se organizaram num formato de regimento interno, mas nesse regimento interno não estão constantes alguns requisitos que são estabelecidos em atos constitutivos de entidades civis, privadas, e aí a consulta é exatamente essa, né? Não foi apresentado um estatuto, mas um regimento interno, e aí eu coloco a discussão do Conselho para essa deliberação. A comissão eleitoral entendeu que o regimento não supria esse requisito de formalização de ato constitutivo. Eu tive muita atenção com isso, porque eu acho que essa comissão eleitoral, inclusive, é uma comissão que tem pessoas com contato com a sociedade civil muito amplo, doutora Célia, doutor Gilmar, doutora Vanessa, e eu fiquei muito atenta também pelo posicionamento que a comissão adotou, e eles indeferiram a inscrição por entender que este requisito não estava preenchido. Eu trago a discussão dos conselheiros, porque talvez seja importante a gente dialogar sobre isso. Pois não. Porque realmente tem uma diferença técnica, né, aqui entre estatuto e regimento. Um é mais ampliativo, no caso o estatuto, e o regimento é menos ampliativo. Acho que tecnicamente tem uma diferença, sim. A comissão acho que foi prudente. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha, acho que é o artigo 54 do Código Civil, para ver se ele se adequa lá no Código do que seria um estatuto. Porque é isso que eu estou dizendo, às vezes essas entidades precisam de algum tipo de suporte que possa ter sido que a intenção deles seria realmente fazer um estatuto, mas eles não se ativeram aos requisitos lá do 54 do Código Civil. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidamente, para a gente, se vocês quiserem passar para o próximo ponto, só para a gente... Não, é bom, Gil, pesquisar, né? Entendeu? Só para fechar o raciocínio. A gente vê a disposição do Código Civil, sim. Interessante. Eu especificamente olhei, Gil, esse artigo, tem alguns requisitos ali estabelecidos que realmente no regimento apresentado, no ato de inscrição, não estão presentes. Por exemplo, forma de... como é que se consubstancia a formação patrimonial, por exemplo, da entidade? Isso é uma questão importante, a gente saber. Ela é financiada por quem e por quê? Entendeu? Aparentemente isso pode soar assim, isso não é uma questão importante, mas é importante a gente saber bem de onde o recurso que alimenta que disciplina essa entidade. Então, assim, tem algumas situações, alguns requisitos ali que eu não consegui encontrar, e que talvez tenha sido essa a razão da comissão, mas enfim, se o senhor puder dar uma olhadinha, doutor Gil, e até colocar aqui, se algum conselheiro quiser fazer uso da palavra também. Olha, eu queria falar também. Então, vamos fazer o seguinte, doutora Diana, doutor Gil e doutora Liliana, então, para a gente estabelecer a ordem. Tá certo. Obrigada. Eu notei a questão do regimento interno, e não é o único processo, né, em que a entidade não conseguiu suprir essa falha. Teria também o
Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, que teria indicado Tatiane dos Santos. Nesse caso do Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, eles não juntaram um regimento interno, mas juntaram uma ata de uma reunião para eleger uma nova diretoria, que também não é ato constitutivo, né? Eu não fico muito confortável exigindo todos esses requisitos do artigo 54 do Código Civil por uma questão de tentar mesmo buscar democratizar essa representatividade das entidades. E considerando também que a resolução aprovada pelo Conselho, ela não faz todas essas exigências que estão no Código, embora, obviamente, o Código se aplique. Mas eu fico realmente um pouco desconfortável. Entretanto, eu acho que o ato tem que ser, de fato, constitutivo. Então, a gente não pode abrir para regimento interno ou para ata de reunião, né? Ainda que o ato constitutivo não tenha cumprido todas as exigências exatamente do artigo 54, tem que ser um ato constitutivo. Então, nesses dois casos, eu também entendo que a limitação é necessária e que a decisão do indeferimento foi correta. Obrigada, Firme. Ok, doutora Diana, doutor Gil, e depois doutora Liliana. Diana, me permita discordar de você, viu? Mas na eleição da ouvidoria está bem claro que é cópia do ato de constituição da entidade civil ou sociedade organizada. E é óbvio que você tem um referencial legislativo para entender o que é ato de constituição da sociedade civil organizada. E eu fiz uma análise bem rápida aqui do regimento interno, porque se eles tivessem, um exemplo, juntado uma ata que não tivesse o nome de estatuto, mas de que, de alguma forma, preenchesse os requisitos, aí sim a gente poderia democratizar e aceitar essa ata para admitir a entidade como votante. Porque, um exemplo, no inciso 2, o Código Civil exige os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. E aí, realmente, o regimento interno ele não traz isso. Tem outra coisa que eu não vi, que são os direitos e deveres dos associados. Eu estou passando o olho aqui rapidamente e não estou vendo. Certo? Tem um outro também, que são as fontes de recursos para a sua manutenção. Também é um outro item. Porque a gente tem que pensar o seguinte, tudo bem, a gente tem que democratizar, e a gente está numa eleição que só tem uma candidata, mas, de alguma forma, a gente tem que dar essa segurança jurídica, porque a gente não sabe no futuro, numa eleição que for disputada, como é que vai ser o entendimento do que seria um estatuto, né? Isso seria tudo bem que a resolução do Conselho aprovada não diz segundo as normas do Código Civil. Poderia também ser uma coisa para a gente trazer aqui para o debate, mas o referencial legislativo para entender o que é ato de constituição da entidade está lá no Código, e a gente tem que ir lá buscar beber dessa fonte para a gente nortear o nosso entendimento. Então, eu vou votar, já antecipando meu voto, eu vou votar pelo improvimento do recurso da FOBONG. Doutora Liliana. Eu entendo que esse documento juntado, que é essa ata de... Como é que se chama? Deixa eu Nesse, especificamente, foi um regimento interno, doutora Liliana. Neste processo, especificamente, que a gente está julgando. Não supre a exigência do Estatuto Social. Então, eu vou, de logo, votar pelo improvimento do recurso também. Eu vou consultar os senhores. Alguém é pelo provimento desse recurso, só para a gente saber? Rapaz, eu faço um coração doído nisso. Ai, nem fale, Tereza. Nem fale. Então, a unanimidade pelo improvimento do... Eu, geralmente, eu também... Para procurar saber, mas... Eu também... parcial a nossa posição, né? Pois não, doutor Lucas. Eu também fico de coração partido, como a doutora Tereza, como você também, Firme, colocou, mas eu acho que é importante também a gente ter esses critérios para a eleição e para eleições futuras, sim. Até para a elaboração do própria regulamentação, para o conselho, do a composição do conselho discutir, e tudo que a gente discutiu na outra sessão foi muito com base também em experiências anteriores, né? Então, acho que é importante, sim, a gente agora, talvez, se deparar com essa problematização agora, com esse caso específico,
já para daqui a 2 anos a gente até trabalhar, se é interessante colocar que somente com todos os requisitos do Código Civil, ou com a posição um pouco menos rigorosa que Diana colocou, mas eu acho interessante, sim, a gente ser agora criterioso, embora com o coração partido, né, mas também já pensando nas próximas eleições, né, porque hoje tem candidatura única, daqui a 2 anos pode não ter, né, então acho interessante esse aspecto também da segurança mesmo, né, jurídica do processo eleitoral. Perfeito, doutor Lucas. Então, a unanimidade pelo improvimento do recurso do processo final CI 2279, dígito 18. Eu passo, então, chamo aqui a apreciação do recurso do processo final 2276, dígito 67, do movimento Vai Ter Gorda, a representante é a senhora Adriana Santos Silva, e a inscrição foi indeferida pela não apresentação de ato constitutivo, e a apresentação do e-mail sem a indicação da pessoa que seria representante. Me parece que essa questão do e-mail e da representação ficou sanada, mas não houve a juntada do ato constitutivo também, a semelhança do que ocorreu no processo anterior. Então, consulto os senhores se desejam discutir esse processo, ou se a gente já pode colher os votos. Vocês sumiram aqui de minha tela, viu? Se eu tivesse... Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Pelo provimento, doutor. Doutor Gil, pode repetir? Pelo improvimento do recurso. Pelo improvimento também. Ninguém recebeu. Ok. Alguém é pelo provimento do recurso? Não? A unanimidade, então, pelo improvimento do recurso apresentado no processo final 2276, dígito 67. Processo final 2023, dígito 20, monitoramento jovem de políticas públicas, a representante é a senhora Tatiane dos Anjos. A irregularidade também que gerou indeferimento foi a não apresentação do Estatuto Social, do ato constitutivo, e essa situação, na hipótese, foi até mencionado já por doutora Diana, essa hipótese, foi juntada a uma ata, né, de Assembleia Geral, mas não um ato constitutivo da entidade. Então, eu consulto os senhores acerca do deferimento ou indeferimento desse recurso. Alguém é pelo deferimento? Não? A unanimidade pelo indeferimento. Passo, então, à apreciação do último processo, processo CI 2015, dígito 10, da Rede de Protagonistas em Ação de Itapajipe. O representante é o senhor Diógenes dos Reis Souza. O motivo do indeferimento foi também a não apresentação de cópia do estatuto e a não juntada do e-mail. A situação do e-mail em nome pessoal exclusivo me parece que foi sanado, mas, novamente, o Estatuto Social, o ato constitutivo da entidade, não foi apresentado. Eu consulto os senhores e as senhoras se tem alguém que dê provimento a esse recurso. A unanimidade pelo improvimento também do recurso no processo final 2015, dígito 10. Nesse sentido, nós encerramos aqui a lista, o item 1 da pauta do Conselho, o item 2 já foi votado. Eu agradeço às senhoras e os senhores, e digo que essa é a minha estreia presidindo o Conselho Superior da Defensoria Pública, uma sessão do Conselho Superior. Agradeço o acolhimento nesse momento. Concordo com vocês, nunca é muito agradável indeferir a possibilidade de entidades da sociedade civil concorrerem como órgãos, né, como colégio eleitoral na eleição para ouvidoria, mas eu entendo que o compromisso tanto desse Conselho Superior quanto da própria comissão é assegurar, de fato, a lisura, uma observância maior das regras, e ficam aqui colhidas, viu, doutor Gil, doutora Tereza, doutor Lucas, doutora Diana, a preocupação que vocês tiveram de nós podermos, a cada 2 anos, aprimorar melhor esse instrumento de participação popular dentro da Defensoria Pública. Então, agradeço aqui às senhoras e os senhores e declaro, então, se ninguém tiver a fazer, pois não, doutor Igor. Prof, me perdoe, quebrando aqui o protocolo novamente, mas eu só quero, em relação ao tema aqui da nossa ouvidoria, né,
só deixar claro, a ADEP tem se aproximado, tem buscado se aproximar, não da ouvidoria e também das entidades organizadas e também, né, que não estejam nessa categoria aí, não organizada. Mas registrar que concordo com a fala, especialmente aqui de doutora Diana, mas que foi ratificada pelos demais conselheiros, no sentido de que, né, existe um critério que ele tem que ser obedecido. A gente sabe das dificuldades, né, inclusive de apoio jurídico que essas entidades têm. O doutor Gil sabe mais, inclusive, do que esse acompanhamento. Né? Fica aí, efetivamente, essa lembrança para as próximas normativas da eleição da ouvidoria. E eu vi aqui que no ponto, doutora, na pauta, não tem um ponto que ocorrer, né? Não, extraordinária não tem extraordinária. É isso, mas eu gostaria aqui de, novamente, quebrar esse protocolo e fazer renovar aqui a homenagem da ADEP ao nosso colega doutor Valdemir, né? E eu quero destacar, não tive, infelizmente, a felicidade e a alegria de compartilhar muitos momentos, mas me recordo bem de uma conversa que tivemos em uma das Semanas Nacionais da Defensoria, aqui em Salvador, e sempre me transmitiu muita paz, muita serenidade, uma paixão, assim, pela Defensoria que foi importante naquele momento. Eu estava no iníciozinho da carreira. Pela ADEP, eu quero deixar especialmente um registro de que ele esteve ininterruptamente há 18 anos como associado. Aí eu faço menção aqui, não posso deixar de fazê-lo, a doutora Tereza foi em 2004 ou 2003, eu não estou aqui com o documento nesse momento, mas foram mais de 18 anos como associado. Então, eu entendo que, como eu nesse momento, não posso deixar de fazer esse reporte aqui, essa memória e essa última homenagem aos colegas mais próximos que talvez estejam nos acompanhando nesse momento, à família, que eu não sei se está acompanhando, mas eu tive a oportunidade de fazer essa singela homenagem, essa lembrança em nome da associação e outras oportunidades. E, enfim, era essa a minha fala. Doutor Igor, eu acolho, acho que todos os colegas aqui, os conselheiros aqui presentes, e aqueles que não estão aqui presentes, realmente acolhem essa sua homenagem. Essa é mais uma das homenagens que está sendo feita à memória do nosso colega Valdemir Pina. Não será a última, eu já digo de antemão a vocês que a Defensoria Pública, a gestão, a administração vai fazer uma homenagem também ao colega Valdemir, uma homenagem específica a ele, assim que nós conseguimos construir e concluir a sede lá de Vitória da Conquista, ele será devidamente homenageado. Essa é a ideia que nós estamos analisando aqui, por todo esse legado que ele deixou, por tudo que o senhor mencionou, doutor Igor, e pela vivência dos colegas que o antecederam na carreira, como Liliana, eu, Gil, Donila e Tereza, temos de Valdemir. Então, fica aqui registrado. Eu agradeço, inclusive, essa sua memória, essa sua homenagem aqui no momento desta sessão, doutor Igor. Quebrando o protocolo, mas me permita seguir aqui, então, agora o regimento. Se alguém não tiver nenhuma questão mais para levantar, eu gostaria... Pronto, Zene, por favor. Rapidinho, gente, é porque nós começamos com a doutora Tereza. Bom dia a todos e todas. Vocês já viram, né, o edital, a eleição do grupo operativo está no site, hoje também saiu no Diário Oficial, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ter esse momento para a eleição do grupo operativo. Gostaria muito de pedir a colaboração. Tivemos a reunião aí com as coordenações regionais, mas, mesmo assim, nós precisamos, porque as cidades, nós temos muita dificuldade de fazer essa mobilização. Então, todo mundo está sabendo que existe um grupo que faz esse elo com a ouvidoria e a defensoria, e nós precisamos muito eleger representações fortes para o grupo operativo. Peço a vocês de coração esse apoio aí na mobilização e na divulgação desse edital. Obrigada. Ok. Obrigada. Eu gostaria, então, de encerrar a presente sessão agradecendo aí, igual a homenagem e a menção aí em relação ao grupo operativo, aos demais conselheiros. Declaro encerrada, então, a 230ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Muito obrigada.